Olá, você acompanha agora o Jornal Panorama, que traz as notícias do Legislativo Estadual. Confira os destaques desta edição. A Assembleia divulga regras de conduta para o período eleitoral. Liberação de drogas ilícitas é tema de audiência pública realizada no Parlamento. Capixabas opinam sobre projeto de lei federal que altera restrição ao saque do FGTS. A Assembleia divulga regras de conduta para servidores e parlamentares durante o período eleitoral. A relação das medidas foi divulgada em entrevista coletiva concedida pelo presidente da Casa, deputado Eric Musso. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eric Musso, assinou o ato da mesa diretora que trata das condutas vedadas aos deputados e servidores do Legislativo e sobre o funcionamento da Casa durante o período eleitoral. As medidas foram anunciadas em coletiva de imprensa. De acordo com Eric Musso, o ato foi elaborado pela Procuradoria da Casa, em acordo com a mesa diretora, Colégio de Líderes e Secretaria de Comunicação da Casa. Visando aí a transparência, o bom uso do recurso público, sobretudo colocando a Assembleia, prestando um serviço para a população capixaba, mas dando a garantia de que será usada a Casa de forma responsável, sem o uso da máquina pública em favor de benefício eleitoral para qualquer que seja o parlamentar, até visando o princípio da igualdade da disputa entre todos os pré-candidatos que tem no Espírito Santo, que vão somar aí mais de 400, 500 pré-candidatos talvez. O presidente também destacou medidas adotadas para evitar o uso indevido da estrutura de comunicação da Assembleia, que envolve TV, portal de notícias e mídias sociais. Já foi suspenso do nosso portal a Notícias do Gabinete e o Gabinete Virtual, que eram duas ferramentas que os gabinetes tinham para colocar notícias do mandato do parlamentar, só que essas notícias não passavam por um crivo da Casa, então a gente não tinha muito conhecimento do que estaria ali dentro postado pela assessoria dos deputados. Então isso já foi suspenso. Foi suspenso já na nossa TV a reprise das sessões ordinárias e extraordinárias, por entender que dentro dessas sessões pode haver algum conteúdo de cunho eleitoral, né, que a gente, ao vivo, muitas das vezes não teremos como bloquear, mas a reprise então já está suspensa nesse sentido. E também está suspenso um programa, que é um programa que a TV Assembleia tem, que é um programa chamado Com a Palavra, que é um programa que faz entrevistas com os deputados estaduais, visando então esses 90 dias que antecedem aí o período eleitoral. Quanto às falas dos parlamentares nas sessões da Assembleia, o presidente disse que espera bom senso dos colegas, mas não descartou possibilidade de interromper discursos que tenham cunho eleitoral. Se ficar uma situação bem clara, né, de cunho eleitoral mesmo, que for ali de sensibilidade da mesa diretora, a mesa diretora tem que entrar em ação do ponto de vista de cortar, sabe? Eu acho que todos têm que ter a consciência de que não dá, e até assim, porque além da nossa fiscalização, terá a fiscalização da Justiça Eleitoral, né? Então assim, eu acredito que todos os deputados terão esse sentido de responsabilidade e de inteligência, de ter cuidado e cautela nesses 90 dias. Ainda segundo o presidente, eventuais violações às normas previstas no ato serão encaminhadas à Procuradoria da Casa e também estão sujeitas às penalidades da Justiça Eleitoral. A Procuradoria da Casa pode ajuizar uma ação de improbidade, né, com algumas penalidades, mediante a denúncia. Porque é muito subjetivo você fazer uma análise de cunho eleitoral. Para você pode parecer o que não parece para mim, né? Então, assim, isso precisa ser provocado. E pode encaminhar o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Eleitoral. Porque, assim, nós temos duas normativas, assim, né? Nós temos o regimento interno, que é o que dá as penalidades ao parlamentar, e nós temos a 46, por exemplo, que é o que dá a penalidade aos servidores, né? Então, assim, uma coisa não pode se aplicar à outra, né? Então, assim, o que o decoro parlamentar, por exemplo, pode ser aplicado ao parlamentar? Advertência, censura, suspensão, perda de mandato, enfim. Agora, uma fala
de cunho eleitoral pode ser quebra de decoro, isso é uma análise que tem que ser encaminhada ao jurídico e eu estou afirmando aqui que qualquer tipo de denúncia que chegar de qualquer tipo de cidadão capixaba, formalmente nós encaminharemos à Procuradoria e então ela dará o prosseguimento plausível, que seja o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Eleitoral ou até abrir ajuizar mesmo uma ação de improbidade à própria Procuradoria da Assembleia. A liberação das drogas ilícitas foi tema de audiência pública realizada na Assembleia. O debate foi promovido pela Comissão de Política sobre Drogas. A polêmica em curso no país sobre liberar ou não as drogas ilícitas dominou o debate realizado na Casa, com o tema Que Política sobre Drogas Nós Queremos. O evento, promovido pela Comissão Temática da Assembleia, contou com a participação de vários setores ligados ao assunto. Esse delegado da Polícia Civil, que é a favor da liberação, disse que as drogas não matam. Para ele, não há guerra contra as drogas, mas contra as pessoas, principalmente jovens pobres da periferia. Porque se nós pegarmos os dados estatísticos de aprisionamento, nós vamos perceber que um grupo específico de pessoas está hoje cumprindo pena, seja no nosso estado, seja no nosso país. Portanto, o que se tem é uma guerra aos pobres, é uma guerra às pessoas que acaba instrumentalizando através da lei de drogas esse sistema de verdadeira segregação daqueles indesejáveis, aquelas pessoas que são chamadas por Bauman como os não consumidores ou os consumidores falhos. Essas pessoas têm que ser retiradas da sociedade de alguma forma. E o direito penal instrumentaliza isso através da lei de drogas para tirar essas pessoas que, do ponto de vista eminentemente capitalista, elas não deveriam estar entre nós. Portanto, hoje a lei de drogas e o direito penal como um todo, ele atua como uma forma de segregação destes indivíduos da nossa sociedade. A representante do Conselho Regional de Psicologia defendeu mais discussões sobre a liberação das drogas. Para ela, o modelo de repressão não está funcionando e é preciso que seja encontrado outro caminho. Se nós temos produzido morte a partir de uma política que deveria prezar pela vida, a gente precisa se dar conta de que as estratégias elas estão equivocadas, então a gente precisa pensar numa outra direção. E aí, discutir a descriminalização das drogas é uma tarefa importante para a psicologia, para todas as categorias da saúde e para a população em geral. O que a gente vai produzir a partir desses debates, a gente só vai saber quando a gente se debruçar com responsabilidade e cuidado sobre esse tema que é tão difícil, tão delicado. O médico José Roberto dos Santos, que representou a Federação Espírita Brasileira na audiência pública, disse que é contra liberar as drogas, porque isso poderá prejudicar ainda mais a saúde das pessoas. Acho que nós temos que investir mais na questão da educação, da oportunidade de trabalho, de estudo, oportunidades de envolvimento com artes, com atividades físicas para essas crianças que moram em periferia e que não tendo essas oportunidades, vão muitas vezes se desviar para o tráfico. Acho que esse é o trabalho mais importante dessa comissão. A questão da descriminalização, nós temos, do nosso ponto de vista, contrário, porque entendemos que isso vai prejudicar mais ainda a saúde da nossa população. Porque liberando o tráfico, você vai ter um maior consumo, o que representa uma questão séria de saúde pública para o nosso país. Na plateia que participou do debate, as opiniões também eram divididas. A guerra, ninguém tem guerra contra cocaína e crack. A guerra são contra as pessoas. A guerra está matando gente. Quando a gente fala de legalização, a gente está falando de regulamentação. Não é uma liberalização, que todo mundo vai sair por aí usando drogas em todos os lugares. Não é isso. Porque já faz. A gente está falando de regulamentar, de usar, inclusive, uma substância que tenha qualidade. Todas nós usamos drogas, gente. Não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. A gente precisa falar. Inclusive, cadê os usuários aqui para poder falar? Porque nem isso a gente tem condição, porque um usuário do CAPS-AD que eu trabalho já veio aqui e falou bem ali que o dia que ele veio para cá e assumiu que ele era um usuário de drogas, o quanto que gerou esse problema, porque é associado à criminalidade. A pessoa não consegue emprego. Então, a gente precisa falar sobre isso. Nós, das comunidades terapêuticas, nós não somos a favor da liberação das drogas. A política sobre drogas que queremos, ela está voltada e ela é um conjunto que envolve educação, saúde, habitação, saneamento básico, lazer, cultura, esporte.
E essas coisas têm que estar em conjunto, e aqui neste debate deveriam estar reunidos aqueles que fazem parte dessa política. Porque uma criança vai para o mundo das drogas porque ela não tem direito a um tanto de outras coisas que ela deveria ter. Porque enquanto a mãe e o pai têm que sair para trabalhar, ela não tem a creche, ela não tem a educação que ela precisa, ela não tem o apoio que o Estado deveria dar. E por isso ela se envolve com o quê? Com as drogas, porque o traficante, ele está sempre presente para acolher essa criança, esse adolescente, esse jovem. Me preocupa um pouco, quando eu vejo o tema, né, política sobre drogas que queremos. Eu não quero uma política sobre drogas. Primeiro ponto. Quero política nenhuma sobre drogas. Não trato droga, não cuido de droga, eu cuido de gente. Eu trato gente. Então, acho que, primeira coisa, a gente precisava começar a falar de política de pessoas, políticas de vida, projetos de vida, políticas públicas para a vida, para pessoas, projetos de felicidade, o que quer que seja. Então, quando eu trago para o campo da saúde, eu não estou dizendo que não tem que trazer, mas que isso tem que ser refletido assim, com muito, muito, muito cuidado, com muito carinho. Será que eu não estou trabalhando um outro tipo de encarceramento? E aí, curiosamente ou não, quando eu vou nos lugares visitar, porque eu recebo muito papel, mas quando eu vou nos lugares visitar e eu olho para esses pacientes, eu olho para essas pessoas que estão ali internadas, contra a sua vontade, por muito mais tempo do que seria necessário clinicamente, eles são negros, eles são jovens negros, eles estão saindo da cadeia, indo para as internações. Será que é isso? Será que a gente não corre o risco de trazer para o campo da saúde, que é um discurso que eu defendo, que é mais bonito, e fazer um outro tipo de encarceramento da juventude negras? O deputado Padre Honório, presidente do colegiado, disse que discutir a liberação das drogas é atacar as consequências e não as causas do problema. Enquanto nós não entendermos que é necessário investir nas políticas públicas de prevenção, nós não vamos ter tantos resultados assim. Nós teremos polícias sendo assassinadas, jovens sendo assassinados e famílias sofrendo. Então, para mim, o debate é importante e nós temos que continuar refletindo isso para que um dia a gente tenha uma sociedade que pense um pouco mais na prevenção. A restrição ao saque do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pode estar com os dias contados. Um projeto de lei federal prevê o resgate do montante acumulado, mesmo em caso de pedido de demissão. O plenário do Povo foi conferir nas ruas a opinião do trabalhador. Que tal ter o direito a usar o seu FGTS? Como a gente sabe, para sacar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o trabalhador precisa ser demitido sem justa causa ou ter uma doença grave, como câncer ou AIDS. Mas um projeto de lei já aprovado no Senado, da senadora Rose de Freitas, prevê que o trabalhador possa sacar todo o valor, mesmo se pedir demissão. E você, o que acha? Eu acho que é boa, né? É uma opção boa, porque a gente vai poder pedir a demissão e vai poder sacar, porque antigamente só a gente fosse demitido para poder pegar o dinheiro, né? Se é o trabalhador que deposita, eu acho uma boa proposta ele poder receber esse dinheiro quando ele pedir a demissão. Pode ser muito interessante para o trabalhador ter acesso a esse recurso para inúmeras ações que ele pode desempenhar na vida dele. Não acho que seja bom para a sociedade esse dinheiro ficar retido na conta do Estado. Eu acho interessante o trabalhador ter acesso a esse dinheiro, mesmo na hipótese dele estar pedindo demissão. Acho que é uma prática que já é feita muitas vezes pelo meio de acordo, né? É bom porque ele não precise passar por isso tudo e já fazer por escolha própria, né? Eu acho interessante, porque a gente precisa do dinheiro e aí não tem de onde tirar, como tirar. Eu acho interessante. Porque às vezes as pessoas estão passando por determinadas dificuldades e pode ter esse dinheiro em mão para socorro, né? Socorro imediato. Eu acharia que seria ótimo para ele, né? Porque é um dinheiro que ele é dele por direito e fica lá parado sem ele usufruir. Eu acho uma boa, porque ele já está saindo do emprego. Então, com a possibilidade dele ter o dinheiro na mão, ele vai resolver o problema dele. Ele não precisa esperar ser demitido de uma outra empresa para sacar aquilo que é de direito dele. Chegamos ao final do Jornal Panorama, mas você pode continuar informado sobre os trabalhos legislativos acompanhando nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia.